A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Eis, meus irmãos, a comemoração dos fiéis defuntos. E nós dizemos liturgicamente comemoração. Mas como, padre, comemorar mortos? Comemorar porque eles já estão salvos. Os fiéis, mesmo que ainda padecentes no purgatório, já estão destinados ao céu. Isso é motivo de alegria. A igreja não celebra a condenação ao inferno. Por isso, meus irmãos, eu já dizia desde ontem, tire da sua agenda e do seu modo de viver aquelas coisas de Halloween, de Dia das Bruxas, de Dia dos Mortos, porque isso não é cristão. A igreja celebra a vida, a salvação. Por isso, dia 1º, dia de todos os santos, aqueles que já salvos, já estão diante de Deus. E por isso, dia 2, hoje, aqueles que já salvos, que ainda precisam purificar-se das penas temporais do pecado, mas já estão salvos, destinados ao céu. Meus irmãos, nós temos 2 caminhos, ou melhor, 2 destinos: ou a condenação eterna no inferno, ou a salvação eterna no céu. Não tem outro caminho alternativo. Todo mundo ou vai estar de um lado ou do outro. Do céu às ovelhas, como nos diz o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Do lado do inferno, os cabritos. O que vai determinar a minha escolha? Esta vida, as escolhas que eu faço aqui. Portanto, é nesta vida o tempo de escolher inferno ou céu. Hora que morre, acabou a chance de escolher. O que é a morte? A morte, quando no ato da morte, aparece diante daquela pessoa Cristo. E Cristo, como juiz, já vai dar a sentença. Na sua vida você escolheu o inferno. Afastai-vos de mim, como nos diz Mateus. Se você escolheu na sua vida o inferno, ou se você escolheu o céu, Cristo vai dizer: bendito, vinde benditos de meu Pai, para o reino dos céus. Então, na morte já não tem mais escolha. A escolha é agora. Por isso que nesta vida, Deus poderia ter nos poupado de sofrimento. Né? Alguém aqui não sofreu ainda desde que nasceu? Ergue a mão. Ninguém. Por que Deus permite sofrimento? Ninguém nunca perguntou para vocês? Se Deus existisse, não existia sofrimento. Nunca ninguém falou isso. Ele permite sofrimento para mostrar que existe um sofrimento eterno muito pior, que é o inferno. Se Deus não permitisse sofrimentos pequenos, nós esqueceríamos de Deus. E aí ia chegar lá na morte, esquecendo de Deus, e iríamos para o inferno. Então, quando a gente sofre, no fundo a gente tem que agradecer. Obrigado, Senhor, por me lembrar, devido a esse sofrimento que eu estou passando, que eu preciso de vós, para que eu não sofra um sofrimento muito pior e eterno, que não acaba, que é o inferno. Por isso, meus irmãos, diante da morte existe a condenação eterna e a salvação. A hora que morre, depois que morre, não tem mais jeito de voltar atrás. A escolha é feita agora. Por isso, nós que aqui estamos, também os irmãos que nos acompanham em casa, que nós, oxalá, escolhamos estar em Deus. Por isso, sempre a palavra tem falado: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem vai aparecer. Ou seja, no fundo Jesus está falando sempre nos evangelhos assim: fique esperto, porque você não sabe o dia que você vai morrer. O que vai determinar céu e inferno é a sua última escolha. Por isso, uma vida que é levada a vida inteira na oração, no perdão, junto das coisas de Deus, é claro que no fim último, lá no último suspiro, essa pessoa vai estar aberta para Deus.
Agora, quando nós, aqueles que se fecham durante essa vida, se fecham à graça de Deus, você acha que no último suspiro, do nada vai se abrir a graça de Deus? Não vai. Por isso que é necessário uma vida de oração constante. É lá naquele último suspiro de vida que a pessoa vai de fato escolher salvação ou condenação. E enquanto viva, morreu já era. A hora que morre, Jesus aparece e dá a sentença. Por isso não tem jeito de revogar a escolha depois da morte. Se existe alguém condenado no inferno, nós não sabemos. Nós não sabemos. Jesus dá umas pistas no Evangelho meio estranhas. Não sei se vocês lembram daquele Evangelho. Entrai pela porta estreita, porque largo é o espaço, e espaçosa é a porta que conduz à perdição. E Jesus diz nesse trecho, e muitos são os que entram. Não sei se ele estava tentando dizer que tem gente no inferno ou não, isso não sei, mas essa passagem é meio suspeita. Por isso, meus irmãos, se tem alguém no inferno, não tem mais jeito, é eterna a condenação. Agora, quem de fato faz uma adesão ao céu, também é a escolha eterna. Só existem esses dois caminhos. Aí a pergunta vem, mas padre, e o purgatório? Onde está o purgatório desses dois destinos possíveis? Inferno ou céu? Os que estão no purgatório, meus irmãos, já são salvos, já escolheram o céu. Só que o purgatório é aquele lugar de purificação para aqueles que ainda têm marcas do pecado desta vida. Mas eles já são salvos, o destino deles já é o céu. Deu para entender? Inferno ou céu? O purgatório é a porta do céu. A pessoa está lá na porta, mas não entrou ainda, na catraca do céu. Às vezes eu brinco, tem gente que não perdoa e vai ficar preso na catraca do céu, vai estar na porta para entrar, enquanto não perdoar a sogra, a nora, vai estar lá enroscando. Sabe quando você vai no banco e não passa? Que você esquece que tem uma chave lá no bolso. Talvez no céu essa chave vai ser a sua sogra que vai estar guardada lá. Enquanto não perdoar e não fizer uma adesão ao amor, não vai. O que é o purgatório? E nós hoje nesse dia, meus irmãos, nós celebramos esses irmãos que morreram, que já têm o céu como promessa, mas que ainda estão dependentes da nossa oração. Por que a igreja reza pelos mortos? Por quê? Nós precisamos entender. Nós aqui ainda caminhantes, nós estamos submetidos ao tempo. O que possibilita eu me arrepender de algo que eu mesmo fiz? O tempo. Eu cometo algo hoje, aí amanhã eu percebo que o que eu fiz ontem não foi legal. Então eu me arrependo. Passou o tempo, por isso que o arrependimento é possível. Quando morre, acabou o tempo. Então não tem mais jeito de se arrepender. Não tem jeito de reconstruir. Por isso que os mortos que estão no purgatório, eles dependem totalmente da nossa oração, porque eles não podem mais fazer nada por eles mesmos. Por isso a importância de rezar pelos mortos, e por isso que a igreja, na missa, reza toda a missa pelos mortos. No fundo, meus irmãos, na missa acontece a união da grande igreja, a igreja celeste ou gloriosa, se une a nós, os santos, aqueles que já apagaram as marcas do pecado e já estão diante de Deus, os santos, se unem a nós, e essa igreja celeste reza por nós. Nós também nos unimos à igreja padecente desses irmãos que ainda estão no purgatório, e nós rezamos por eles. E nós vivemos igreja celeste, igreja padecente, igreja nossa, peregrina, vivemos uma única comunhão. Por isso que na missa, na oração eucarística,
A igreja se dirige aos santos. Lembra a parte que fala da Virgem Maria, do santo não sei o quê? Por quê? A igreja pede a oração deles que estão mais próximos de Deus. Mas a igreja em seguida reza pelos mortos, para que eles recebam o auxílio das nossas orações. E nós nos unimos. Isso, no fundo, é o que nós professamos no credo. Creio na comunhão dos santos. O que é isso? É isso que eu acabei de dizer. Uma igreja reza pela outra e formamos todos uma única igreja. Nós, nesse dia, nos colocamos diante de Deus e pedimos por esses irmãos que ainda estão purificando as penas do pecado. Não estão purificando pecados, porque se morreu em pecado, não tem a salvação. Quem morre em pecado mortal, o que é pecado mortal? Pecado cometido com a intenção e com a liberdade de fazê-lo. Eu sei que é pecado e eu faço. Isso é pecado mortal. Quem morre nesse estado e não se arrepende no último suspiro, é condenado. Por quê? Porque o pecado mortal, ele apaga a caridade, ele apaga a presença de Deus da nossa alma. E aí você morre e não tem mais jeito de restituir aquilo que o pecado apagou. Por isso é inferno, condenação. Agora, se eu morro em estado de graça, ou seja, eu não morro em pecado, ou eu me arrependi, mas ainda ficou as consequências do meu pecado, eu tenho que purgar no purgatório. Então, para que vocês entendam um pouquinho, com dois exemplos, preste bem atenção. Suponhamos, eu tenho nas minhas mãos um revólver, tá? Um revólver. Aí tem alguém na minha frente. Eu atiro. Aquela bala vai matar o outro. Matou. Então, existe um ato e existe a consequência, que é a pena. Ora, quando este assassino é julgado, vai ser atribuído a ele a culpa por causa daquele ato. Então ele vai cumprir a pena para reparar a consequência. O sacramento da penitência acontece a mesma coisa com o pecado. Quando eu peco, eu cometo um ato que traz consequências. Então, o sacramento da penitência, ele tira a minha culpa, ele me torna livre de ser culpado. Mas as consequências continuam. Pode olhar quem mata alguém. Vai cumprir a pena, mas a consequência do que fez não vai fazer a pessoa viver novamente. Então, essa pena, essa consequência que no purgatório deve ser purificada. Um outro exemplo para a gente entender que vai ser melhor ainda o exemplo. Você tem uma madeirinha, por exemplo, né? Você tem um prego e um martelo. Você pega o prego, o martelo e martela aquele prego na madeira. O prego vai entrar na madeira, não vai? O prego é o pecado. A madeira é você. O martelo é o ato de pecar. Ora, o que é o sacramento da penitência, da reconciliação, da confissão? Ele tira o prego, que é o pecado. Só que em você ficou o quê? O que ficou na madeirinha? O buraquinho. Oxe, mas já tirou o prego, que é o pecado. Então o sacramento da penitência tira o prego, tira o pecado. Mas ficou a consequência do pecado lá. O que apaga isso, essa consequência? O que tem que fazer para tirar esse buraquinho? Eu tenho que pegar alguma massinha e colocar no buraquinho para ficar a superfície reta. O que coloca essa massinha no buraquinho? Ou seja, o que tira a marca do prego?
é o que nós chamamos de indulgência. E existe o sacramento da confissão que tira o prego. E a indulgência, ela tira a marquinha do pecado que deixou na alma. Cada pecado vai causando uma marca. Quem morre, por exemplo, uma pessoa que está quase morrendo, e ela faz um gesto de indulgente, que a igreja entrega para ela. Por exemplo, rezar o terço, lucra indulgência plenária. A pessoa está quase morrendo, ela reza um terço inteiro, e ela se confessa. Ela tirou o prego e cobriu a marca dos seus pecados, porque ela fez um ato de indulgência. Então a madeira está prontinha, ela vai direto para o céu. Agora quem morre sem o prego, mas morre com os buraquinhos lá, tem que ir para onde antes? Purgatório. Então no fundo o purgatório é cada oração, cada prece da igreja por aquele falecido, é coberto os seus pecados, as marcas do pecado. Deu para entender, minha gente? Por isso a importância de rezar pelos mortos. Às vezes a gente escuta em velórios, às vezes os padres até, diáconos vai falar e fala coisas que são heréticas. Por exemplo, não sei se vocês já escutaram: este irmão já está no céu, nós devemos fazer essa certeza que ele está no céu. Já escutaram isso? Aí tem gente que está lá, está no céu porque você não viveu com ele. É brincadeira, mas olha, é muita pretensão dizer isso, Quem diz que está no céu ou não, é o juiz. Nós não sabemos. Por isso, persistir na oração por aqueles que a gente ama e que já se foram. Essa ideia de que, já está no céu, o que ela sugere? Não reze mais, que ele já não precisa das suas orações. Precisa tomar cuidado por isso. Você tem certeza de que aquela pessoa está no céu? Eu não tenho. Por exemplo, eu perdi meu pai, eu tinha 2 anos de idade quando eu perdi meu pai. Eu tenho a certeza de que ele está no céu? Não. Por isso que eu rezo por ele toda a missa. Então, precisa tomar cuidado e rezar pelos mortos. Por quê? Lembra que o padre falou que não tem jeito, não tem mais o que fazer depois que morre, porque não tem o tempo? Tem gente esperando a sua oração e você achando que está no céu. Por isso rezar por ele. Hoje é o dia. Por isso comemorar os mortos. Pela prece dessa missa, muitas almas que estão à espera do céu adentrarão gloriosamente junto de Cristo nos céus, porque estavam esperando a nossa oração e hoje nós vamos rezar por elas. Isso é magnífico. Meus irmãos, também lucrar indulgências para, de fato, que essas pessoas possam gozar das alegrias do céu. Quem vai no cemitério hoje? Ou amanhã? Ou essa semana? Ninguém? Já foi? Muito bem. A igreja, com algumas ações, ela diz, você lucra indulgência plenária. Quem fizer visita ao cemitério, participar da missa, rezar pelo Papa e se confessar, ofereça esse ato indulgente por alguma alma de alguém que você ama, que já se foi. O prego já foi tirado, talvez. O seu ato indulgente vai cobrir aquelas marcas do pecado e a pessoa vai participar do céu eternamente, pela sua oração. Por isso entreguemos hoje nossos falecidos, aquelas pessoas queridas que partiram. Entreguemos nesse altar hoje, meus irmãos. Entreguemos na esperança de que elas, por meio da nossa oração, vão adentrar-se nos céus. Essa é a fé da igreja que nós professamos. Nós ouvimos na leitura da sabedoria, do livro da sabedoria hoje, para o mundo, a morte é um castigo e é o fim. O livro da sabedoria vai dizer, aos olhos dos insensatos, os mortos parecem de fato ter morrido ali, acabou tudo. Mas para nós não, nós que temos fé, cremos que eles estão em paz e vivem.
Aos olhos dos homens que não conhecem a Deus, o livro da sabedoria vai dizer, parecem ter sido castigados pela morte. Mas para nós temos esperança, e os falecidos são cheios de imortalidade. Olha que bonito essa leitura. Meus irmãos, a nossa esperança é que depois desta vida, quando Cristo voltar, no fim dos tempos, nós todos nos revestiremos da veste da santidade que vem de Deus. Nós todos nos revestiremos, e é o que promete a leitura que nós ouvimos do Apocalipse de São João hoje. A igreja, a nova Jerusalém, vai descer gloriosa, junto do Cordeiro, vai se manifestar esta Jerusalém gloriosa, que é a igreja, cheia de vida, e Deus vai enxugar todas as lágrimas, todo o sofrimento que nós passamos aqui. Quando estivermos nos céus, eles só estarão na lembrança, porque nós estaremos numa felicidade perfeita junto de Deus. Essa é a nossa fé. E a última coisa que o padre queria falar para vocês hoje, tudo que eu falei agora diz respeito a quem já partiu, não foi? Agora uma coisa para nós que estamos aqui. Por que a igreja se reveste de preto ou de roxo? Para mostrar que ninguém vai conseguir se isentar da morte. Ninguém. Que é necessário, primeira coisa, você cuidar da sua alma, se você não quer que ela padeça eternamente no inferno. Cuide da sua alma, porque ninguém vai cuidar por você. E você deve cuidar mantendo-se unido a Cristo. Outra coisa que a morte nos sugere: não deixe para amar amanhã ou depois de amanhã, porque a vida é breve e nós não sabemos quando ela vai acabar. É hoje o dia de amar, de perdoar aquilo que está engasgado, de esquecer o que não faz bem. Tem gente que sabe as coisas que não estão fazendo bem, mas fica alimentando aquilo. É hoje o dia de se desvincular dessas coisas. É hoje o dia de viver bem com o próximo. Não deixe para amanhã. Nós vemos nessa pandemia, meus irmãos, teve gente de Bengala que morreu, mas teve crianças que morreram com esse vírus tão pequeno e tão nocivo. No fundo é um sinal de Deus para dizer: vocês, seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, seja roxo, vocês são frágeis, eu sou Deus. Portanto, se amem hoje. Nós não sabemos o dia e a hora e quando Jesus vai aparecer. Morre gente idosa, mas morre gente jovem. Por isso, hoje é o dia de amar. Olha para quem está do lado aí. Só olha assim de canto de olho. Pode ser que ano que vem, nesse mesmo dia, já não esteja mais. Ai, padre, credo, né? É o que diz Jesus no Evangelho. Jesus está dizendo assim no Evangelho de hoje: não se perturbe o vosso coração, não. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Aí Jesus vem contar uma novidade: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para você, e quando eu estiver ido preparar e estiver pronto, eu venho e te levo comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Acabamos de ouvir no Evangelho, não é? Então Jesus está preparando um lugarzinho para cada um. Quando estiver pronto, sabe quem constrói casa lá, que está reformando? Quando estiver pronto, ele vem te buscar. Seja novo, seja velho, seja rico, seja pobre. Isso daí, Jesus não está nem aí com isso, viu? A hora que ele colocar o último tijolinho lá, assentar, ele olha para o seu cantinho lá e fala: está pronto, deixa eu ir lá buscá-lo. Né? E não escapa não. Tem gente neurótica com esse negócio de pandemia. É claro que devemos tomar as devidas precauções. Mas a hora que o seu lugar estiver pronto, filha, se não tiver motivo, você vai dormindo. Sem motivo nenhum.
A hora que o lugarzinho estiver pronto, tchau, tchau. Por isso, a hora de amar o outro é agora. É agora. A gente olha na Assembleia assim, olha, tem construção lá no céu que está demorando, hein? Olha, mas tem umas que Jesus faz rapidinho. Por isso, meus irmãos, essa é a dinâmica da vida. Aprendamos com Jesus hoje o que acontece com os nossos irmãos que já partiram, mas também o que a liturgia de hoje tem a dizer a mim. Viver o amor hoje, não deixe para amanhã. Pode ser que não dê tempo de curtir o outro. É o que acontece. Aí vai no velório, fica descabelando lá de frente do morto, não aproveita o defunto quando ele estava vivo, aí fica descabelando diante da morte, não adianta, já foi. Ah, me leva junto. Aí cai no buraco lá, me tira daqui. Você não queria ir junto? Não dá tempo, meus irmãos, já foi. Por isso, aproveite quem está vivo hoje, e aproveitar mesmo. E quando fala aproveitar ou amar, é perdoar, é ter paciência com o outro. Quem tem pessoas doentes na família, é cuidar com amor. Você não sabe quando o tempo vai durar. É fazer o que lhe cabe hoje. Que Deus nos ajude. Que essa celebração de finados nos ensine que a vida é breve e ela precisa ser vivida intensamente junto de Deus. Aprendamos de Jesus, né? Pode ser que tem gente que Jesus está terminando de assentar o último tijolinho lá hoje, vai saber, né? Então fique esperto, viu? Reze bem rezada a missa, não sabemos se é a última missa nossa, por isso fazer bem feito o hoje, porque o amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Nos amemos, perdoemo-nos mutuamente, viva a alegria, tire do coração aquelas coisas ruins, tire do coração o que não faz bem, né? Viva a vida, porque ela é breve, né? Quem tem mais de 70 anos aqui, sabe, né? Olha para trás, não passou rapidinho? Né? Passou, e vai passar mais ainda. Aproveite a vida, que Deus nos ajude a viver a palavra de hoje. Assim seja.